Galera do canal Flybola, acabou de acabar, França 3, Senegal 1, torci pro Senegal, torci muito pro Senegal. Senegal, no primeiro tempo, deu muito trabalho pra França, se mostrou uma seleção muito bem treinada, organizada, uma seleção que conta com ótimos valores individuais e coletivamente também é muito boa. Tem o Sarr, tem o Mendy no gol, tem o Sadio Mané, Koulibaly, tem ótimos jogadores, jogadores que jogam Premier League, jogam Bundesliga, jogam Ligue 1, jogam Premier League. Tá num grupo forte, um grupo que tem França, tem Iraque, tem a Noruega e tem a própria seleção do Senegal. Eu acho que o Senegal pode passar em segundo, porque a Noruega, apesar de ter ali o Haaland, o Odegaard, mas a seleção da Noruega a gente vai ver mais tarde. E aí, de repente, a gente amanhã ou outro dia, se der, a gente faz um vídeo aqui para trocar ideia com vocês. O que acontece é que a seleção da França ela tem um ótimo elenco. Mostrou que tem banco, inclusive, no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o jogo, até os 15 minutos, 20 minutos ali do primeiro tempo, Senegal foi melhor que a França. Essa que é a verdade. Senegal foi melhor que a França. O Mbappé, em duas oportunidades ali, ele correu mais que a bola. Ele foi colocado na frente do goleiro. Ele correu mais que a bola, não conseguiu dominar a bola e, obviamente, não conseguiu concluir a gol. No primeiro tempo, a França quase não finalizou praticamente. Senegal, inclusive, meteu uma bola na trave, quase que abre o placar ali com o Nicolas Jackson, que é muito bom. Jogou no Chelsea, Nicolas Jackson. Muito bom atacante. Leve, rápido, driblador. Sadio Mané jogando um pouco mais recuado, mais ali no meio campo, mas também ofereceu perigo para a França. E por pouco o Senegal não abre o placar. No segundo tempo, a França jogou melhor do que o Senegal. Ela avançou suas linhas. O Olise passou a jogar mais próximo do Mbappé. O Dembélé passou a jogar mais próximo do Mbappé também. O Mbappé estava meio que ali de centroavante, né? Logicamente, apesar de ele não ser exatamente um centroavante de ofício, mas ele faz ali o falso não, porque a seleção francesa não tem um centroavante de ofício. Tem o Olise, que joga na frente, tem Désiré Doué, que joga na frente, tem Mbappé, Dembélé, que também joga, todo mundo ali na frente ali. E joga numa espécie de 4-2-4, mas na verdade foi um 4-2-3-1, né, que a seleção francesa jogou hoje. E se no primeiro tempo a seleção francesa praticamente não finalizou, no segundo tempo a seleção francesa mostrou a que veio. Né? E aí tem que admitir a superioridade técnica e tática também da seleção francesa, né? Não superioridade física, mas superioridade técnica da seleção francesa em relação aos demais competidores do grupo, logicamente. Eu acho que o segundo melhor desse grupo é o Senegal, porque pelo jogo que fez duríssimo com a França, inclusive fazendo um gol com o Nicolas Jackson, que foi um golaço, mas infelizmente ele estava impedido, quando a seleção francesa estava ganhando de 1-0 com o gol do Mbappé, com um passe obsceno do Olise, obsceno, o Olise é um absurdo, o Olise é um absurdo. A França tomou conta do jogo no segundo tempo. Se no primeiro tempo o Senegal foi melhor que a França, no segundo tempo a França foi melhor que o Senegal. A diferença é que o Senegal não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Ele tem uma bola na trave, mas não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo a França melhorou muito, sensivelmente, e aí tomou conta do jogo, com seus jogadores altamente técnicos mandando na partida, com deslocamentos em altíssima velocidade do Mbappé, que é o forte dele, mas o Olise também é muito leve, Dembélé também é muito leve, Désiré Doué também jogando mais pelo lado esquerdo, e aí passe do Olise, gol do Mbappé, que já tinha perdido 2 gols no segundo tempo, cara a cara ali com o Mendy, goleiraço Mendy, goleiraço. E o Mendy salvou ali 2 vezes o Senegal no segundo tempo, mas aí depois na outra oportunidade que o Mbappé teve cara a cara com o Mendy, o Mbappé guardou, a França aumentou com um rapaz que veio do banco, mas velocista, aumentou para cá para 2-0, e aí quase no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, um bancário, como diria o Rômulo Mendonça, um bancário do Senegal, ele fez o primeiro gol do Senegal, também um balaço, um golaço ali do Senegal. E olha, o goleiro da França, o Maignan, ele não é confiável não, tá? Porque tem uns chutes ali que ele, sinceramente, ele aceitou. Tudo bem que o chute do Jackson foi indefensável, o chute que não valeu, o gol do Jackson, o chute desse jogador bem novo, um garoto do Senegal que entrou e fez o gol, foi um pouco mais defensável, mas o Maignan falhou, pode-se dizer que ele falhou, embora tenha sido um golaço, mas ele falhou. E depois, quase que o Senegal faz o segundo quando já estava 3-1, quando o Deschamps ficou irritadíssimo ali, né, com o gol que diminuiu o placar, gol do Senegal que diminuiu o placar para a França, e aí mostrou, lá a televisão mostrou, né, o Deschamps jogando a garrafa no chão, só que um minuto depois o Mbappé recebeu uma bola do Olise, que sofreu a falta, a bola sobrou para o Mbappé, chutou de longe, marcou o terceiro,
matou o jogo. Foi um jogo assim, realmente para mostrar uma das grandes candidatas ao título. Eu assisti um pouco Uruguai e Arábia Saudita. Se vocês olharem para a seleção da Arábia Saudita, é impressionante como tem negros na seleção da Arábia Saudita. É curioso, né? Rapidamente, ali, a seleção da Arábia Saudita é, logicamente, como vocês sabem, um país da Península Arábica, óbvio, vizinho do continente africano, e por conta disso, tem muitos negros ali na Península Arábica. Negros sauditas, mas os líderes sauditas são todos com fenótipo árabe, porque ali tem um racismo muito forte. Aqueles negros ali, uma parte deles são descendentes dos antigos sabeus, sem dúvida nenhuma, porque ali a Península Arábica era toda ocupada pelos sabeus antes da chegada dos povos brancos que iriam transformar aquela região ali na Península Arábica, né? Ou seja, com o aparecimento dos árabes a partir do processo de miscigenação, mas também uma parte é descendente de escravizados africanos que foram levados para aquela região ali a partir do século 8, século 7 da nossa era, quando os árabes invadiram o continente africano e começaram a escravizar africanos. O que acontece é que, dito isso, rapidamente, essa aulinha rápida de história da África, a seleção da Arábia Saudita é impressionante. Poderia ser uma seleção africana ali, né? Perfeitamente. Deu muito trabalho para a seleção do Uruguai, mas a seleção do Uruguai tem um bom time. Como eu tinha falado anteriormente, a seleção do Uruguai tem um bom time. Não conta com o Arrascaeta, logicamente, mas conta com o Valverde, joga muita bola, né? Meio campo do Real Madrid. Conta com o lateral direito, com Varela. Conta com Dela Cruz, conta com Canóbio, que ontem entrou e, enfim, fez uma série de graça ali, tentou expulsar um jogador da Arábia Saudita, fazendo cena, enfim, a juiz não foi na dele, mas o Canóbio também deu um trabalhinho também para a Arábia Saudita. Conta com o Muslera no gol, que é um muito bom goleiro, embora já esteja no viés de queda na carreira dele. Outro jogo que eu pude assistir um pouquinho do Irã, com a Nova Zelândia, foi interessante ver o Irã, os jogadores iranianos, a despeito de toda essa covardia que eles sofreram, vem sofrendo do governo estadunidense, é um governo perverso, né? Por conta dessa questão que envolve Estados Unidos e Irã. Uma coisa é a questão política, outra coisa é a questão esportiva. Lógico, a Copa do Mundo é um evento político, como eu falei anteriormente, mas esses jogadores iranianos, muitos deles provavelmente são contra o regime do Irã. Acontece que a questão política entre Estados Unidos e Irã não tem exatamente a ver com a questão da ditadura iraniana, não tem a ver com isso. Tem a ver com outros motivos, logicamente, que são e não alheios ao futebol. Mas a questão fundamental é, o Irã está sendo perseguido dentro do território estadunidense. E por conta disso, o Irã, eles se desdobraram em campo ontem para não perder o jogo para a Nova Zelândia. E o pouco que eu vi, porque foi tarde da noite, eu estava com sono, mostrou uma seleção muito aguerrida. Nas arquibancadas tinham torcedores que eram pró-Shah Razapalev, o ex-líder iraniano, que foi colocado no poder por uma intervenção da CIA em 1953, e é um fantoche dos Estados Unidos da América, logicamente. São iranianos que vivem nos Estados Unidos e usam lá uma bandeira do Irã com o símbolo da monarquia no centro, que é um leão. E também também se viu algumas bandeiras do Irã com o símbolo do regime iraniano atual. Ali são pessoas que apoiam o regime iraniano. Importante salientar uma coisa: nem Estados Unidos e nem Irã são santinhos em nenhum momento, né? É preciso salientar isso. Até porque o Irã está lutando contra um inimigo poderosíssimo no seu ali vizinho dele, que é exatamente Israel, porque Israel tem bombas atômicas, coisa que os Estados Unidos não quer que o Irã tenha, né? Israel tem armas nucleares, pode atacar o Irã com armas nucleares. Os Estados Unidos não quer que o Irã tenha armas nucleares, porque o Irã ele é banhado em petróleo e controla o Estreito de Hormuz, a passagem por onde sai a maior parte do petróleo consumido no mundo inteiro. É importante salientar. Lembrando também que ali no sul do Irã, exatamente na região de Hormuz, existe uma grande concentração de afro-iranianos. É importante salientar tudo isso. Dito isso, voltando para o jogo, feita rapidamente essa análise geopolítica, voltando para o jogo, o Irã ele se mostra uma seleção aguerrida, organizada, forte mentalmente, porque você passar por tudo isso, entrar em campo, jogar, se desdobrar e ainda conseguir empatar o jogo contra a Nova Zelândia, que sim, não é a oitava maravilha do mundo, não é uma seleção francesa, não é uma seleção inglesa, não é uma seleção argentina, mas de qualquer maneira a seleção da Nova Zelândia ela não passa nem de longe por todos esses problemas que a seleção iraniana está passando. E o mental, o psicológico conta muito em jogos dessa natureza de Copa do Mundo, onde, logicamente, a pressão em qualquer lugar que você jogue ali, qualquer seleção que você jogue ali, a pressão é muito grande. Agora, dito isso,
Que grande saga da seleção de Cabo Verde contra a Espanha, hein? Olha, eu estou fazendo um resumo aqui de tudo que eu vi, galera, porque assim, não vai dar sempre para fazer vídeos como esse, mas que saga espetacular de Cabo Verde. Eu tinha falado que a Espanha certamente iria golear Cabo Verde. Eu errei feio e fico feliz por ter errado. Muito feliz. Porque Cabo Verde, como sendo uma seleção africana de passagem, também um arquipélago ali em pleno Oceano Atlântico, próximo do continente africano, primeira Copa do Mundo de Cabo Verde, assim como a primeira Copa do Mundo de Curaçao também. O que acontece é que Cabo Verde, nem de longe, era vista como uma seleção capaz de apresentar algum tipo de oposição à poderosíssima Espanha. Acontece que a Espanha subestimou Cabo Verde. E aí, a cavalaria espanhola, vamos dizer assim, não entrou em campo no primeiro tempo praticamente. O que acontece é que, como a Espanha começou a perceber, o técnico espanhol começou a perceber que o desafio era muito maior do que ele supunha, chegou em determinado momento no segundo tempo que ele começou a colocar a cavalaria em campo. Né? Já estava o Pedro lá jogando, aí ele colocou o Dani Olmo, o Lamine Yamal e fortaleceu a Espanha. Apesar do Lamine Yamal claramente estar sem totais condições de jogo. O Lamine Yamal, todas as vezes que ele pegava na bola ali, ficava nítido que realmente assim, ele está se recuperando ainda de uma contusão que ele teve e ele ainda vai se recuperar ao longo da Copa do Mundo, que provavelmente a Espanha vai avançar até as fases mais agudas da Copa do Mundo, assim como a França vai avançar, assim como provavelmente a Argentina vai avançar, como provavelmente a Alemanha vai avançar. Dito isso, que baita exemplo da seleção de Cabo Verde. Jogaram muito, se desdobraram, se doaram, se permitiram sonhar, se permitiram viver esse momento de Copa do Mundo e foi um momento belíssimo ali da seleção de Cabo Verde e foi um momento histórico até porque eles pararam a poderosíssima seleção espanhola. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos sempre aqui, é Malvadão das Américas. Vamos dar uma olhada agora no jogo do Haaland e se der, a gente amanhã tá com uma ideia com vocês sobre isso. Ah sim, e hoje tem Messi, a última dança do melhor jogador dos últimos tempos. Abraço.